Davi vai embora de Keila sem rancor, sem ressentimento, para poupar a vida deles e a dele também. Amém ou não amém? Vamos lá. Então Davi sai dali e vai para os desertos de Zif. E aí lá ele também é traído pelos zifeus. E aí que eu quero, para encerrar a nossa reflexão dessa noite, sobre o cuidado de Deus para com a nossa vida. Deus cuidou de Davi em todos os seus momentos de fuga. Deus supriu Davi de todas as suas necessidades. Deus deu livramento a Davi de todos os seus pesares, de todas as suas lutas e perseguições. E mais uma vez, Davi é traído pelos zifeus. E ele não tinha escape. Chega um momento que não tem saída. Veja bem. Nos últimos versículos que nós lemos, foi dos versos 19 ao 28, aqui no verso 26, diz assim: Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Davi nunca quis o confronto, porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então chegou um ponto que não tinha mais saída. Agora é o fim de Davi. Agora chegou Saul com um exército muito maior do que o de Davi, porque Davi agora já estava com 600 homens, já havia aumentado mais 200 ao grupo de Davi, ele estava com 600 homens, mas Saul havia separado um exército muito maior para pegar Davi. Então não tinha como. Davi estava cercado, agora era o seu fim. Saul certamente ia pegá-lo e ia matá-lo, ia fazer uma carnificina, uma chacina com ele e seus homens. Olha o que acontece. No verso de número 27. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi, e foi lutar contra os filisteus. Portanto, aquele lugar ficou conhecido, chamado por Selá Ramalecote, que quer dizer pedra do escape. Naquele lugar, Deus deu um escape quando não tinha mais escape. Então entenda uma coisa: quando não havia escape, Deus providencia o ataque dos filisteus à terra de Israel não foi uma coincidência, era a caneta de Deus escrevendo caprichosamente a história de livramento do seu ungido. Entenda uma coisa, querido: não tenha medo. Jogue fora todo o medo. Não importa o tamanho do desafio que você tem pela frente. Quem sabe essa semana vai ser uma semana desafiadora para você, irmão. Você tem coisas tão importantes para resolver e você já está aqui pensando: caramba, não tem saída, isso não tem jeito, vai ser mais uma semana de desgaste com isso. Por que não tem saída? Não tenha medo. Dê o próximo passo. Dê o passo seguinte, irmão. Dê o passo seguinte, Deus garante, Deus está no controle disso.
E aquilo que parece para você uma coisa que deu errada, é a caneta de Deus no processo, irmão, escrevendo a história. Davi saiu de Keila e foi para Zif. Em Zif ele pensou, aqui eu estou seguro, aqui eu estou tranquilo. Não é que do nada essa galera vai lá e dizer para Saul, ô Saul, sabe quem está lá na nossa terra, escondidão lá, na boa, com 600 homens? Davi. E cabe a nós, como homens fiéis a você, entregá-lo. Gente, o que Davi fez a essa gente? Então, nesse processo, Deus queria mostrar algo para Davi, e não somente para ele, para nós, que hoje, aqui nesse século 21, estamos falando de sua história e entendendo que isso foi o agir de Deus. Não houve coincidência. Exatamente quando eles estavam lá, prontos para dar o bote em Davi, chega alguém com uma notícia, Saul, Saul, rápido, rápido, havia. Era assim que a minha mãe falava quando queria rapidez, havia. Isso é uma linguagem nordestina, né? Porque estão atacando a terra. E aí Saul deixa de perseguir Davi e vai guerrear contra os filisteus. Providência de Deus. Quando você não tem mais escape, quando você não tem mais o que fazer e nem para onde ir, Deus dá o escape. Eu creio nisso. Isso me faz confiar todos os dias. Quando sei dos desafios que tem para o mês, para a semana, pela frente, com toda a questão da igreja, com toda a questão da membresia, com toda a questão jurídica, com todo o peso que vem sobre as costas de uma liderança, isso me faz confiar todas as manhãs e dizer, vou para cima porque Deus está comigo, Deus é o meu fiel ajudador, é Ele que abre as portas, Ele que fecha as portas, Ele que dá, Ele que tira, Ele que permite, não permite, então não tenho o que temer. Então, Davi relaxa. E essa história vai continuar. Eu sei que você vai ficar muito curioso para saber o fim de toda essa história. Então eu te convido a ler o livro de 1 Samuel todinho, desde a unção de Davi como rei, até a sua ascensão ao trono. Quantas coisas lindas, maravilhosas, o cuidado de Deus sobre a vida de Davi. E veja quantos... toda a performance de Davi dentro desse contexto, né? Sofrendo injustiça, injúria, difamação, perseguição, ameaça de morte, ele permanece firme, quem sabe angustiado. É um salmo que Davi fala de uma situação que ele experimentou, diz assim, dia e noite eu não tenho sossego. Os meus olhos estão queimando de sono e eu não consigo dormir. A língua se apega ao paladar, a boca está seca. Porque angústias de morte me cercaram, cordas do inferno vieram contra mim. Ele fala sobre ondas altivas que vieram e passaram, e que se não fosse Deus com ele, teria engolido ele vivo, o inimigo teria acabado com ele. Então, em todos esses momentos, o escape de Deus para a nossa vida. Eu quero nessa noite te fortalecer a tua fé. Você não voltar atrás, não abrir mão do seu sonho, não abrir mão da promessa de Deus para a sua vida. Tinha uma promessa sobre a vida de Davi e Deus cumpriria, custasse o que custasse. Não importa, Deus faria acontecer, Deus levaria Davi ao trono, Deus lhe assentaria naquele lugar, Deus colocaria o cetro de autoridade na sua mão e ele governaria Israel. Seria o maior rei de toda a história de Israel, porque a promessa estava feita. Você tem promessas, irmão.